Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé, e no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Paciência, da série A Balança do Sábio. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Lembrando que tudo que eu disser você deve examinar. O texto-chave é Provérbios 16, verso 32, que diz: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Outro ponto importante é que precisamos ser pacientes ante o sofrimento. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Passamos por muitos momentos difíceis em nossa vida e precisamos ter paciência ante essas situações para sairmos vitoriosos. Não podemos perder a fé na primeira brisa que soprar ou na primeira onda que nos atingir. Temos que manter a nossa fé em Deus, descansar nele, manter a calma. Temos que compreender que algumas coisas não se resolvem da noite para o dia. Há coisas que levam tempo, muito tempo para serem resolvidas, e por isso é melhor ser calmo e não entrar em desespero do que ser afoito como um guerreiro. Tentar resolver as coisas com desespero e ira é seguir em direção ao fracasso. No futebol, por exemplo, já viu quando um time joga fora de casa? Geralmente a estratégia é se fortalecer na defesa e aproveitar os contra-ataques, porque quem joga fora de casa quase sempre está em desvantagem. E para um time sair vitorioso fora de casa, precisa ser paciente, esperar o momento certo para atacar e conseguir a vitória. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo já é do maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo em que estamos já é do maligno. Ou seja, estamos jogando no campo do adversário. Mas, diferente da estratégia de um técnico de futebol, a estratégia de Deus é perfeita e não falhará. Porém, precisamos ser pacientes e confiar em Deus para conseguirmos a vitória. Também já viu como muitos times vencem as partidas nos minutos finais? Isso acontece porque são pacientes e perseverantes e se alegram na esperança do título. Eles ainda não venceram, mas antes mesmo da partida começar, já se regozijam na esperança de conquistá-lo. Sofreremos muito até o final. O adversário provavelmente nos causará muitos danos até que alcancemos a vitória. Mas, com paciência, devemos perseverar. O teólogo João Calvino diz que, se nossa alegria repousa na esperança da vida por vir, esta esperança gerará em nós paciência na adversidade, visto que nenhum sofrimento de pesar será capaz de sucumbir tal alegria. E continua dizendo que somente a pessoa que aprendeu a buscar sua felicidade para além deste mundo, com o fim de reduzir e aliviar as asperezas e amarguras da cruz com a consolação da esperança, se sujeitará calma e tranquilamente a carregar a cruz. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 7 a 11, diz: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento.
Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Nós já fomos alertados a respeito das tribulações que passaremos na vida, sejam elas por perseguições, por relacionamentos interpessoais conflituosos, por doenças e incapacitações das quais teremos que vencer ou com as quais teremos que conviver pelo resto da vida, dificuldades financeiras, perdas e outras coisas. E em todas elas devemos confiar em Deus e sermos pacientes como Jó e outros o foram, esperando em Deus, confiando em Deus. Muitos não consideram Jó alguém paciente, pelo fato de ele ter reclamado muito. Mas, assim como o apóstolo Tiago, eu vejo Jó como um exemplo de paciência, sim. Ele não era infalível, mas comparado à maioria das pessoas e tendo em vista tudo o que ele passou, eu percebo que ele tinha uma paciência acima da média. Muitos outros, se passassem pelo que ele passou, desacreditariam em Deus, amaldiçoariam e blasfemariam a Deus. Jó, não. Ele reclamou, desabafou, mas perseverou e continuou temendo a Deus. Não podemos perder a paciência e desistir de lutar. Lutemos e perseveremos na fé até o último dia de nossas vidas. Ser paciente é saber tanto esperar receber, quanto perseverar em conquistar algo bom. No livro de Filipenses capítulo 4, do versículo 6 a 8, diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Devemos ter paciência com relação àquilo que buscamos e pedimos a Deus em oração. Ser impaciente é loucura, é insensatez, é falta de fé em Deus. Ao pedirmos algo ao Senhor, temos que ser pacientes e continuar buscando, tendo fé que Ele agirá no tempo mais apropriado. Não devemos ocupar a nossa mente com preocupações que nos causam ansiedade ou com pensamentos negativos, pessimistas, que nos causam desespero, desesperança, mas devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, amável, justo, correto, puro. Ou seja, devemos pensar unicamente em agradar a Deus, em fazer aquilo que é agradável ao Senhor. No mais, Ele cuidará de nós. Nós devemos descansar em Deus e ter esperança nele. Repito, não estou dizendo que devemos fazer de conta que tudo está bem quando na verdade não está, quando estamos verdadeiramente passando por momentos difíceis. Estou dizendo que devemos manter o controle para não agirmos com impulsividade, como um guerreiro em uma batalha que utiliza da força, mas que devemos agir segundo a razão, com sabedoria, e também para que não venhamos a perder a esperança, perder a fé, mas que com paciência perseveremos, confiando no Senhor, mantendo a fé de que Deus irá agir e fará a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 a 8, Jesus nos conta a parábola da viúva e do juiz iníquo. Diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens.
E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Observando esta parábola, entendemos que paciência não significa sentar e esperar, nem orar e agir uma única vez e esperar as coisas acontecerem. A paciência pressupõe perseverança. É orar, orar, buscar, buscar, insistir e insistir, e não parar até conseguir, sem perder a fé. Isso é ser paciente. Parafraseando a canção da banda Palavra Antiga, esperar é caminhar. Esperar em Deus é sempre caminhar. E se mesmo perseverando não recebermos algo que pedimos ao Senhor, sejamos pacientes e nos contentemos e nos sujeitemos à vontade dEle, pois Ele sabe de todas as coisas e o que é melhor para nós. Aqui encerro definitivamente o tema paciência, mas no próximo lado B estarei dando continuidade à série A Balança do Sábio, com algum outro tema. Que a paz seja com você e até o próximo lado B.